Bom dia, vamos falar hoje sobre imunidade. Quem que tá aí com o bebê, com o filhinho com o nariz escorrendo, ou com tosse, aquele resfriado que não passa nunca, ou a criança que tá na escolinha, né? Criança na escolinha é danada para pegar virose, gripe, para sentir todos os sintomas aí, né? De inverno. Como que a gente usa pontinhos nos pés, então, para aumentar a imunidade. Esse vai ser o tema da nossa live, né? Sejam bem-vindos. Kátia, Flávia, Marina, sejam bem-vindas. Quem que tá com o bebezinho aí com a imunidade baixa, me conta qual o sintoma, tá? Porque quando a gente tá falando de imunidade, de sistema imunológico, eu tô falando da defesa do corpo do bebê contra vírus, contra agentes externos, bactérias, enfim. Só que cada criança ela pode demonstrar isso de uma forma diferente. Tem crianças que têm muita inflamação na garganta, tem crianças que já atacam mais o nariz, que é aquela coriza, né? Tem crianças que vão sentir mais problemas respiratórios, tem criança que vai sentir mais resfriadinho, tá bom? Seja bem-vinda aí, Marina. Me conta aí, seu bebê tá com a imunidade baixa. Gente, eu só vou tentar configurar aqui, que eu tava tentando fazer duas lives ao mesmo tempo. Será que isso é possível? Não sei. Então, cada criança ela tem uma forma, né, de apresentar a imunidade baixa. Então, o adulto também é assim. Às vezes, algum sintoma na gente demonstra que a imunidade está baixando, ou o nariz que já começa a espirrar, já começa a escorrer, né? Então, algum sinal ali a gente sempre demonstra que a imunidade está baixando. Qual é o sinal do seu bebê? O seu sinal, você sabe qual é o sinal do seu corpo quando a sua imunidade está baixando? Né? No meu caso, vou citar o meu exemplo. Se eu sinto a minha imunidade baixando, a minha garganta é que eu sinto arranhar, né? Então esse é o primeiro sintoma ali que eu falo, opa, minha imunidade está começando a baixar. A criança, normalmente, ela começa a espirrar ou o narizinho começa a escorrer, tá? Esse é os sintomas assim mais comum da criança. Depois do primeiro sintoma, quando a imunidade continua caindo, né, que aí o vírus vai atacando o sistema da criança, aí vem os outros sintomas, tá? Por exemplo, aquela tosse. É muito comum mamães virem perguntar se dá para tratar tosse, aquela tosse durante e pós-resfriado, tá? A tosse já é um sintoma que vai aparecer depois, tá? Já é um sintoma mais avançado ali quando a imunidade está baixa. O primeiro ali vai ser ou gargantinha, ou espirrinho, né? Ou sono, que já vai dar uma mexida, alguma coisa assim vai acontecer. Me conta aí você, seu filhinho tá com algum sintoma de imunidade baixa? Você conhece alguma mamãe que precisa aprender o que eu vou ensinar aqui, pontinhos nos pés, para aumentar a imunidade? Então encaminha essa live, clica aí aqui no aviãozinho aqui do lado, manda essa live para uma mamãe, que vai ser muito útil para ela, tenho certeza, tá bom? O que eu vou ensinar aqui, gente, é o que eu vou voltar aqui para o exemplo, tá? Vou usar um exemplo pessoal. Quando eu sinto a minha garganta dar uma arranhada, eu aplico os pontos que eu vou ensinar aqui. A imunidade aumenta no mesmo momento, tá? É imediato realmente. Então, por exemplo, as mamães que são minhas alunas, as mamães que são minhas pacientes também, que às vezes os bebês vêm aqui, eu ensino esses pontos e ela já aplica. Pelo menos eu vou ensinar aqui 3 pontos principais, tá? Para imunidade. Mas eu ensino sempre um que é muito chave no sistema imunológico da criança, que é o timo, né? Que ele é o principal responsável ali por produzir células que vão defender o corpo, que vão combater o vírus, que vão aumentar então a imunidade da criança consequentemente, tá? Então, quando você sente que a imunidade da criança está baixando e você aplica os pontinhos no sistema imunológico,
é muito rápido aumentar o sistema imunológico, tá? O timo mesmo é um ponto que eu vou ensinar aqui, que ele aumenta a imunidade rapidamente. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui com uma criança de 0 a 3 anos, tá? Então, aqui eu vou falar em termos de tempo e pressão. Então, se eu estou falando de uma criança de 0 a 3 anos que apresenta um sintoma de baixa imunidade, e é legal vocês, mamães, saberem qual é o sintoma do corpinho do seu filho para você já usar o ponto do timo para que esse resfriado não piore, para que essa baixa de imunidade não traga outras complicações, tá bom? Quando você já perceber esse sinal do bebê e da criança, demonstrando que a imunidade está baixa, você já vai lá no ponto e aperta. Então, se eu estou falando de um bebê de 0 a 3 anos, ou seja, sim, você pode aplicar no bebê com poucos dias de vida, né, os pontinhos nos pés. Se você aplicar nele, você pode aplicar 1 minuto, cada ponto que eu vou ensinar aqui, mas, por exemplo, o timo, né? Você pode aplicar 1 minuto e você pode repetir essa aplicação 2, e se ela tiver com bastante baixa de imunidade, você pode aplicar até 3 vezes durante o dia, tá? Uma de manhã, uma à tarde, uma mais no período da noite, tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, coloquem a dúvida de vocês aqui. Qualquer dúvida ou qualquer sintoma que seu filho tenha, embora hoje especificamente a gente vai falar de imunidade, mas quem é minha aluna sabe que quando a mamãe entra no método Reflexo Baby, o primeiro tema que ela vai ver lá nos protocolos dos pontinhos dos pés é sobre imunidade, tá? Se uma criança ela tá com uma imunidade boa, se ela tá com uma imunidade bem estimulada, ela fica protegida, não só fisicamente, tá? Mas uma criança com a imunidade boa, ela também fica menos sensível a ficar chorosa, a ficar birrenta, porque a imunidade dela estando boa, todo o sistema dela trabalha com melhor fluidez, tá? Com uma melhor homeostase, assim que a gente chama, tá? Mas é um processo conjunto de saúde do bebê, tá bom? Então, se a gente trabalhando a imunidade, você também tá cuidando de todas as outras áreas do bebê. Então, o primeiro protocolo que as mamães acessam lá, elas vão ver, é o protocolo da imunidade, ok? Que é esses pontos que a gente vai aprender aqui hoje. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, sim, se você perceber que teu bebê tá baixando a imunidade, você pode aplicar os pontinhos da imunidade mais de uma vez por dia, tá? 2 até 3 vezes. 1 minutinho em cada pontinho que eu vou ensinar aqui, ok? Lembrando, o que a gente fala de Reflexo Baby não é massagem, não é um carinho, e também eu não posso ir com muita força, porque lembrando, se eu tô falando de uma imunidade que está baixa e eu vou apertar o ponto da imunidade, os pontinhos referentes a esse sistema, é bem provável que esses pontinhos estejam sensíveis. Tá? Então, quando eu falo em reflexologia, e quando eu estou falando de tratamento, esses pontinhos eles podem estar levemente dolorosos. Então, eu vou apertando devagarinho e eu vou aumentando a pressão conforme a criança vai correspondendo, vai se sentindo confortável com aquilo, tá bom? Se você nunca aplicou nada no pé do seu bebê, olha só, é normal a criança estranhar, né? Até teve um pessoal que falou, olha, meu filho puxa, não deixa, puxa o pé, me chuta. A criança não tem o costume, tá bom? Porque o bebê, quando ele aplica, eu sei porque eu acompanho bebês aqui de dias de nascimento e agora tem anos, eles sentam, aqui eles vêm sozinhos, eles sentam na cadeira, hoje já tem 5, 6 anos, né? Eles sentam na cadeira, eles pedem, eles já entendem o que vai acontecer. Então a criança, o bebê, ela também precisa entender o que vai acontecer, principalmente porque vai gerar um incômodo para ela, tá? Então você não consegue pegar lá o ponto da imunidade 1 minuto e ficar lá 1 minuto, é difícil fazer isso no bebê. Como que funciona com o bebê? A gente fraciona o tempo, tá? Então tô dando essas dicas aqui para quando vocês forem aplicar lá no pontinho, vocês já irem sabendo como que é. Por quê? É difícil um bebê ficar parado 1 minuto,
O que é mais comum, o que eu gosto de atender, eu pego o bebê no colo, né? Você vai conversando, vai brincando e a outra mão vai aplicando. Só que eu tenho prática, né? Diferente. Como vocês ainda talvez não tenham tanta prática assim, como que vocês podem fazer? Fracionando o tempo, não tem problema, tá? Então, se eu for trabalhar 1 minuto no ponto, eu não preciso ficar no pé do bebê 1 minuto, porque pro bebê 1 minuto é muito tempo, tá? Então, você pode fracionar, por exemplo, 10 segundos, é o que eu gosto de fazer com o bebê, tá? De 10 a 15 segundos. Aí eu vou repetindo isso até eu perceber que deu 1 minuto, tá bom? Então, normalmente você vai trabalhar ali de 10 a 15 segundos e vai repetir de 4 a 5 vezes. Pronto, tá? Você aplicou o tempo necessário, os pontos, cada um dos pontos, tá? E aí, se eu tô falando de uma imunidade baixa, por exemplo, vou usar um exemplo de um medicamento, tá bom? Digamos que você ficou resfriado, o bebê ficou muito resfriado. Uma vez você vai tomar o medicamento e aquilo vai resolver o resfriado de uma vez? É assim que funciona? Não, tá? Você tem que aplicar doses daquele ativo que vai combater o vírus, né? Daquele remédio, e a cada período de horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada 12 horas, não é assim? E ainda o médico fala, olha, não pode errar no horário, porque senão quebra o efeito do remédio, ok? Então, se eu tô falando de um protocolo de imunidade, que eu quero aumentar a imunidade com bastante rapidez, porque eu tô sentindo que o bebê tá ficando resfriado, então você pode aplicar esse protocolo de 6 em 6 horas. Você pode aplicar esse protocolo de 8 em 8 horas e deve fazer, tá? Porque assim você vai ter bastante efeito, tá bom? Seja bem-vinda, Poliana, Lilian, sejam bem-vindas aí, Kátia, olha a Kátia aí, Kaliane, Bianca, tudo bem? Então vamos lá aprender os pontinhos? Bora lá comigo. Tudo que eu for ensinar aqui hoje de sistema imunológico, eu vou falar por pezinho, tá? Porque tem pontos que eu vou ter no pé direito e tem pontos que eu só vou ter no pé esquerdo, tá bom? Andréia, seja bem-vinda. Podem deixar suas dúvidas aí, tá bom? Então eu vou falando pezinho por pezinho, tá? Vamos começar como pelo pé do bebê. Quando eu tô falando de imunidade, eu gosto muito de começar pelo pé esquerdo, tá? Não é uma regra. Ah, Camila, errei, comecei pelo direito. Não tem problema, tá bom? Porque vocês vão entender. Porque no pé esquerdo eu vou ter os 2 principais pontos do sistema imunológico, ok? Que eu vou ter o timo e o baço. Então, olha lá como que vai funcionar. Você vai acompanhar o terceiro dedinho aqui, ó, no meio dessa almofada, tá vendo? Deixa eu chegar mais pertinho de vocês aqui. Aí. Então, você vai lá no terceiro dedo do seu bebê, no meinho dessa almofada. O bebezinho, ele normalmente vai ter um risquinho aqui, tá vendo o pé do meu bebê? Tem um risco aqui. Normalmente o bebê tem esse risco. Por quê? Porque o bebê nasce com um sistema imunológico incompleto. Então esse sistema ainda está maturando. Então é normal o bebê apresentar um riscozinho aqui. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com a sua digital, tá? Não é com a ponta do seu dedo, é com a sua digital, com esse meio do seu dedo aqui, ó, ok? Não é com a ponta. O que você vai fazer? Você vai colocar a sua digital lá no meio dessa almofadinha aqui, ó, bem em direção ao terceiro dedo, bem aqui, tá vendo? Você vai colocar a sua digital aqui. Lembrando que se ele tá com a imunidade baixa, esse ponto vai estar dolorido. Então, como que eu faço? Eu primeiro encosto e faço um carinho. Essa é a primeira pressão, tá? Eu encosto e faço um carinho, ó. Só encostei, tá vendo? Ah, o bebê tá confortável, eu posso colocar um pouquinho mais de pressão. Tá vendo? Um pouquinho só, olha. Percebe? Consegue ver? Um pouquinho só. E aí eu faço movimentos com o meu dedo parado, olha. Eu faço movimentos levemente circulares, olha que coisa, tá? O que é muito comum acontecer, se você tiver bastante percepção no seu dedo, se você tiver bastante sensibilidade, você vai sentir um carocinho ali, tá? É normal a criança ter isso. Mas aí você só vai perceber se você tiver o dedo bem sensívelzinho. Olha lá, então você vai apertar em direção ao terceiro dedo no meio dessa almofadinha aqui com a sua digital
e vai fazer movimentos circulares, ok? Você vai fazer 1 minuto. Lembrando que eu posso fracionar esse tempo. Eu gosto de fazer em bebês e crianças fracionados. Então eu faço 10 segundos, né? Conto mais ou menos até 10. Posso já fazer no outro pezinho, 10 segundos, e vou complementando, tá? Até eu sentir que deu 1 minuto ali, vai dar 4, 5 repetições. Fica tranquilo que é uma média, tá? A criança, às vezes ela vai puxar o pé nos primeiros minutos, no primeiro momento, é normal, tá? Até ela ir se acostumando, principalmente se o seu bebê nunca fez, você nunca fez reflexologia no seu bebê, você nunca fez esse estímulo, a hora que você for lá ter esse contato firme, olha só, tá vendo? Eu dou um contato firme, eu apoio o pezinho do bebê aqui. Quando eu for dar um contato firme com ele, é normal que ele estranhe, tá bom? Então você vai devagarinho lá. Então esse é o principal ponto da imunidade. Se você memorizar isso aqui, o sistema imunológico você já trabalha assim 80% dele, ok? Quando eu falo de bebês e crianças. Porque esse sistema está ainda em processo de amadurecimento. Então, o bebê e a criança, ele tem um timo que precisa ser estimulado, ok? Além do que, tem processo ali de crescimento, tem uma série de outras funções. Mas na imunidade da criança, isso tem um papel essencial. Então, se você já guardar esse pontinho aqui, seja bem-vinda, Andréia, te dá boas-vindas aqui, pessoal. Seja bem-vinda, Maria. Então, se você apertar só esse pontinho, se você guardar, já memorizar esse pontinho do timo, você já tem 80% da imunidade trabalhada, tá? Em nós adultos, claro que aí vai mudar a questão de tempo e pressão, mas esse também é um ponto importantíssimo. Quando eu sinto, é o primeiro ponto que eu já vou lá e já vou trabalhando, tá? O ponto do timo. Ele já começa a produzir mais linfócitos T que vão combater aquele vírus, aquela bactéria ali que está começando a atacar o nosso organismo, tá bom? Então, se você guardar esse pontinho aí na sua memória, 80% da imunidade você já sabe aumentar, ok? O que mais que a gente vai fazer? Lembrando que eu tô no pé esquerdo, tá? O timo eu vou trabalhar no pé esquerdo, igual eu ensinei, e no direito da mesma forma, tá bom? Então, vou ficar 1 minutinho aqui em cada pé. Pronto, fechei o ponto do timo. Próximo ponto que eu vou trabalhar, esse eu só vou trabalhar no pé esquerdo. Ele é o ponto do baço, tá bom? Nosso baço, ele fica mais voltado para o corpo do lado esquerdo, ó, vou chegar mais perto. Então, o baço, ele vai ficar entre o terceiro e o quarto dedo, entre eles, tá vendo? Você vai descer entre eles, ó, até essa marquinha aqui, tá vendo? O pé do bebê bem marcadinho aqui, ó. Até essa marquinha. O ponto do baço, ele vai ficar entre o terceiro e o quarto dedo, olha lá, bem em cima dessa marquinha, bem aqui onde está meu dedo, tá vendo? Como que eu vou... Esqueci meu branquinho de marcar aqui. Como que eu vou trabalhar? Com a minha digital também, tá? Então, com essa polpa do seu dedo aqui que a gente brinca, né? Tá bom? Com esse macio do seu dedo. Então, você vai colocar lá no ponto do baço, onde eu acabei de falar, ó, entre o terceiro e o quarto dedo, na marquinha, você vem aqui e começa a pressão. Primeiro eu encosto, tá? Encostei, tem uma pressão só de encostar. Logo em seguida eu vou começar a circular. Percebe que meu dedo fica parado, tá? Meu dedo tá parado. E eu faço movimentos circulares com o meu dedo paradinho, olha lá, tá vendo? E aí, conforme eu vou percebendo, tudo vai de acordo com a resposta da criança, tá? Do bebê ali. Então, se o bebê tá tranquilo, eu posso colocar um pouquinho mais de pressão, olha lá. Consegue perceber? Deixa eu colocar o meu pezinho mais pra cima, acima dos comentários. Se tiverem dúvidas, podem colocar aí, tá? Sejam bem-vindas, a Cida, a Andréia, sejam bem-vindas aí, tá? Pessoal, se tiverem dúvidas, deixe nos comentários que eu tô acompanhando aqui vocês. Olha lá. Voltando no baço. Terceiro, quarto dedo na marquinha com a minha digital. Olha lá. Eu coloco o primeiro encosto e depois eu vou aumentando essa pressão. Aqui tá bom, ó. Tá vendo? Essa pressão aqui é o suficiente pro baço. Eu faço movimentos circulares, mas o meu dedo ele tá parado. Eu não faço isso aqui, ó. Nem isso aqui.
tá? Meu dedo tá parado e eu faço isso aqui, ó. O pé ele vai dar uma mexida, ó, mas o meu dedo tá parado, percebe? Quanto tempo você vai ficar aqui? Também 1 minutinho. Então, por exemplo, lembra que no outro ponto do timo a gente ia alternando, né? 10 segundos, 15 segundos, porque o bebê mexe, puxa e tal. Nesse ponto, como não tem, ou você não vai fazer esse ponto no pé direito, você só vai fazer no pé esquerdo, o que vai acontecer aqui? Você pode fazer um pouquinho, aí brincar com o bebê um pouquinho, aí vai lá e repete, tá? Você não precisa ficar 1 minuto com a mão ali parado, porque o bebê ele puxa, tá? Então com o bebê o nosso atendimento, a Reflexo Baby tem que ser mais dinâmica, ok? Então você pode fazer ali 10, 15 segundos. Claro que tem bebê que já se adapta rapidamente, você vai conseguir fazer 1 minuto tranquilamente. Vai depender de bebê para bebê. Mas normalmente, tá? Você vai aplicar ali uns 10, 15 segundos, você vai apertar e o bebê vai puxar o pé. Nessa hora você solta, não força, tá? Não força o pé do bebê de ficar ali, porque o bebê se irrita, tá? Deixa ele, brinca com ele um pouquinho, vai lá, dá outro estímulo de novo, tá? Fica lá até você sentir que deu 4 repetições ali de 15 segundos, ok? Tudo bem? E aí você vai trabalhar esse pontinho aqui também 15 segundos, ou 1 minuto. Então ficou o timo, que é o ponto principal aí do sistema imunológico, e agora o baço. Dúvidas? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Alguém já viu? Eu faço bastante esse tema aqui, porque sempre tem gente nova. Sempre tem mães que eu acho que é um tema que é muito importante de uma mãe saber, né? Como aumentar o sistema imunológico da criança rapidamente, no mesmo dia, de uma forma natural, né? Eu acho essa informação importante. Alguém aí já aplicou no pé do bebê? Alguém teve alguma experiência? Me conta aí nos comentários. Se você está assistindo essa live gravada, deixa também nos comentários, que eu gosto de saber do depoimento de vocês, tá bom? Ok? Podemos ir para o último ponto? Então, no bebê, eu ativei o sistema imunológico, tá? Com esses 2 pontos, a gente já tem uma ativação do sistema imunológico. Esses 2 pontos compõem todo o sistema imunológico? Não, tá? Mas no bebê e na criança, eles são pontos chaves, que você pode aplicar, que o sistema imunológico responde rapidamente. Ok? O estímulo no bebê, seja bem-vinda Marília, Josélia, Cláudia, te dá um oi aqui pro pessoal, Rogério, vai entrando gente nova, Cristina, Tiago, sejam bem-vindos. Ó, quando eu falo de estimular, apertar o pé do bebê e da criança, né, que não é uma massagenzinha, você viu ali a pressãozinha que a gente coloca, né? Quando eu tô falando disso com o bebê, com a criança, a resposta do bebê é diferente do adulto, bem diferente. Então, quando eu tô falando de sistema imunológico, eu posso no bebê, sim, apertar esses pontos chaves, que ele já vai me dar uma resposta rápida de equilíbrio do organismo, tá bom? Que nem eu falei pra vocês, o ponto do timo. Se você guardar esse pontinho, você já consegue aumentar pelo menos aí em 80% o sistema imunológico. E você pode repetir esse ponto, lembra? Assim como um remédio eu preciso de dosagens, esse estímulo também ele precisa ser repetido algumas vezes, tá? Não é uma mágica que você vai apertar lá e aumentei a imunidade do meu filho. Quem dera, né? Quem dera se fosse assim. Não é assim. Mas, se você for repetindo algumas vezes no mesmo dia, 2, 3 vezes, a imunidade aumenta, tá? Se até a nossa de adulto aumenta, imagina do bebê e da criança, é bem mais rápido, ok? Vamos para o último ponto? Então, a gente aprendeu o timo, aprendeu o baço e agora vamos aprender o ponto de circulação, para a gente continuar ativando o sistema imunológico. Seja bem-vinda, Aparecida, Josélia, Irlânia, Américo, Ana, né? Na verdade, acho que é Ana. Sejam bem-vindos aí. Olha lá. Como que a gente vai trabalhar? A gente vai apertar agora. Também eu vou começar pelo pé esquerdo, tá? E como que a gente vai fazer? Olha só, esse ponto ele fica na parte de cima do pezinho do bebê.
ele fica entre os vãozinhos dos dedos, entre os dedos, tá vendo? E eu sempre trabalho exatamente como eu mostrei aqui, de cima para baixo, começando no primeiro dedo, ó, entre o primeiro e o segundo, ó, percebe que meu dedo desce entre o primeiro e o segundo dedo, tá vendo? Ó, de cima para baixo, entre o segundo e o terceiro dedo, ó, ele vem deslizando, ok? Como que é esse movimento? É um movimento de deslizar realmente, ó, tá? Eu coloco a digital do meu dedo, não é a ponta do meu dedo, é a digital do meu dedo. Sempre que eu trabalho no pé do bebê, eu trabalho com a minha digital. Então, eu trabalho a digital do meu dedo, ó, descendo, tá? Eu vou fazendo, aqui realmente é um carinho, mas não é um carinho assim, é um carinho firme, tá? É um carinho, uma leve pressão, uma suave pressão nesse momento. E eu vou fazendo entre os vãos dos dedos, de cima para baixo, olha lá, tá? 2, ó, 3, entre o terceiro e o quarto, e entre o quarto e o quinto, ó. Aqui eu não vou fazer tempo, aqui eu faço repetição, tá? Então, a gente vai fazer 4 vezes essa repetição. Isso aqui o bebê ama, tá? O bebê gosta muito desse movimento, traz bastante relaxamento também para o bebê. É um movimento que ele gosta, tá? Você começa a fazer assim, ele vai se relaxando. Porque aqui também tem uma parte de músculos externos, embora não é o que a gente está trabalhando, porque aqui eu estou numa pressão suave, mas a gente acaba passando perto desses pontos, tá? Então aqui eu vou falar em tempo de repetição, não em tempo de tempo. Eu vou falar em repetição. 4 vezes entre os vãozinhos dos dedos, ok? Então você vai fazer lá 1 minuto de timo em cada pé, 2 minutos. 1 minuto de baço, 3 minutos. 4 repetições aí em cada pé, digamos que chutando alto, mais 1 minuto em cada pé. Tô falando de 5 minutos. Muito tempo, gente. 5 minutos para aumentar o sistema imunológico de uma forma totalmente natural. E o que eu falei, não é aplicar uma vez e opa, já tá resolvido, né? Você precisa aplicar pelo menos ali, se eu tô falando de uma imunidade baixa, ele tá começando a resfriar, tá começando a corizar, tá começando a espirrar, tossir, ter aquele, opa, acho que ele vai resfriar. Você precisa aplicar de 6 em 6 horas, tá? Eu tô falando de uma estimulação de um sistema, de uma proteção que vai acontecer ali pro sistema imunológico do seu bebê. Ok? Dúvidas? Estou achando vocês hoje muito quietinhos. Eu tô aqui falando, ninguém perguntou. Eu tô achando que vocês estão entendendo tudo. Né? A gente vai falando aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para trás. Deixa eu dar uma olhada. Em resumo, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. A Bianca me enviou um convite aqui. Você quer perguntar alguma coisa, Bianca? Bianca me enviou um convite para entrar ao vivo. Se você quiser perguntar ou se quiser entrar ao vivo também não tem problema. A gente entra. Ok? Sem dúvidas, é tranquilo, não é difícil, tá? Envolve um pouquinho ali de paciência, não é uma coisa difícil de aprender nem de aplicar. E o tempo que a gente calculou aqui, 5 minutos, tá bom? E o bebezinho, os sintomas, por exemplo, você percebe que a imunidade está baixa, por exemplo, do seu bebê, porque ele está corizando, né? Então, a coriza, o nariz escorrendo, tal, são outros pontos nos pés. Mas aí, no caso, eu tô falando de imunidade. Então, quando eu aumento a imunidade, esses sintomas, eles também são melhorados automaticamente, tá bom? A não ser que a gripe já passou 1 dia, 2 ali, a criança já está resfriada, né? Ou já está com muita dor de garganta ali. Aí você tem que aplicar o protocolo da imunidade e do sintoma forte que a criança está tendo. Tosse, dor de garganta, dor de ouvido, sinusite, rinite, não sei qual o sintoma ali mais intenso que ela vai ter, febre, tá? Então, nesse caso, se a criança já está dentro do quadro, aí você vai precisar aplicar o protocolo da imunidade e do sintoma principal que ela está sentindo, tá bom? Pra gente ter um resultado mais rápido. Mas em resumo é isso.
esse é uma parte, né? Não é tudo, mas é uma parte aí do sistema imunológico, mas que para criança já dá muito efeito. Combinado? Gente, aplica aí, guarda pelo menos o ponto do timo para vocês aplicarem no pequenino de vocês, aplicarem ali de 6 em 6 horas, tá? Para vocês irem ativando esse ponto no bebê de vocês. Dúvidas? Vou deixar mais, se vocês tiverem dúvidas, a Rafaela, o Pedro, o pessoal entrou agora. Eu estava ensinando aí os pontinhos da imunidade, os principais pontinhos para você aumentar. Não leva 5 minutos para você fazer o que eu ensinei aqui. Ensinar dá mais tempo você assistir a aula e aprender do que realmente aplicar, tá bom? Eu vou deixar essa live salva. Se quem estiver assistindo na gravação também tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Combinado, pessoal? Obrigada para quem assistiu. Quem chegou agora no finalzinho, depois assiste, vale a pena, tá bom? É uma técnica que vale a gente ter ali na mão para aplicar com as crianças. Fechou? Um beijo e qual será o tema da próxima live, hein? Queria saber de vocês lá no meu inbox. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você quer aprender a tratar com a Reflexo Baby, com os pontinhos nos pés. E aí eu trago para vocês na próxima quinta-feira, fechou? Então, semana que vem vai ter uma outra live, vamos definir o tema aí que a gente vai falar, ok? Vou aguardar vocês me contarem o que vocês querem aprender. Um beijo, uma boa quinta-feira para vocês, mamães. Beijão!